Já que o tema é mudança, não dá para começar de outra forma. Estou entrando agora no estúdio do Vida e Saúde, que tem sua casa aqui desde 2017 nos estúdios da Novo Tempo. Falar sobre transformação é relembrar que ao longo dos últimos 15 anos, esse programa já passou por várias, para se aproximar cada vez mais de você, nosso querido telespectador. Não dá para falar tudo, afinal 15 anos não são 15 dias, mas eu quero te convidar a fazer uma breve recordação dos momentos mais importantes que esse programa já vivenciou ao longo da sua trajetória. A história do Vida e Saúde começa em 2003, lá em Brasília. Na época, o programa era apresentado pela Márcia Ebinger. 7 anos depois, em 2010, o programa passou a ser produzido pela TV Novo Tempo e ganhou a energia e o carisma da Teru e do Wagner à frente das câmeras. De lá para cá, a jornada foi de crescimento. O programa conquistou espaço na grade e também na estrutura. Em 3 de abril de 2017, deixou a Clínica e Spa Vida Natural em São Roque e passou a ser gravado aqui, em Jacareí, nos estúdios da Novo Tempo. O que nasceu como um programa semanal de 30 minutos foi se ampliando, amadurecendo e hoje se tornou um encontro diário, ao vivo, com o público com 1h30 de duração. Estou agora na Clínica Vida Natural, palco do primeiro estúdio do Vida e Saúde, que começou a ser gravado em 2010. Olhar para esse lugar é lembrar que ao longo de 15 anos, muita coisa mudou. Cenários, formatos, duração do programa, mas algo nunca mudou. Os pilares que sustentam essa história. Informação sobre cura e prevenção de doenças, exercício físico e, claro, as receitas que inspiram saúde e sabor. E foi justamente aqui, numa dessas gravações, que uma moça decidiu ficar e acompanhar o programa. E eu quero te convidar a voltar comigo para o dia 9 de agosto de 2013. Naquele dia, o tema era mudança de hábitos e transformação de vida, com os médicos Luiz Fernando Sela e Daniela Cano. A receita do dia, uma coxinha vegana. Olha que curioso! O programa tinha apenas 30 minutos de duração na época, mas foi o suficiente para chamar a atenção de Fabiana, que nunca havia assistido ao Vida e Saúde. Movida pela curiosidade de descobrir o segredo da coxinha, ela ficou. E foi naquele instante que sua vida teve uma virada de 180 graus. E agora eu estou indo até a casa da Fabiana para conhecer melhor essa história. E olha, gente, ela mora a apenas 17 minutos daqui, da Clínica Vida Natural. Eu quero te convidar a ir comigo para acompanhar essa história também. Tudo começou em 2013, né, onde eu estava em casa, no momento eu estava sem trabalhar, e aí eu estava zapeando na televisão, como eu costumava fazer depois do almoço, limpava a casa, fazia minhas obrigações, e aí eu ia descansar um pouquinho, porque nesse período eu estava gestante. E aí eu parei num canal que me chamou muita atenção, né, que era a TV Novo Tempo, no Vida e Saúde, e o que me chamou a atenção, que prendeu assim a minha pessoa, foi quando eu vi a apresentadora, a Teru Gouveia, falando assim: não troque de canal, né? Você vai aprender uma coxinha vegana e assada. Eu achei interessante, né? E ali eu fiquei, não saí, continuei assistindo o programa inteiro. O que começou com Vida e Saúde não parou ali. O programa despertou nela o desejo de continuar assistindo a TV Novo Tempo. E esse passo simples deu início a mudanças que foram muito além da saúde física e mental. O que me chamou mais atenção na realidade, assim, na TV Novo Tempo, foi que essa TV ela não mostrava os comerciais como nas outras. E ao invés dos comerciais aparecia um texto bíblico, um versinho bíblico, sabe? E aquilo ali ficou na minha mente, eu falei, nossa, que TV diferente, né? E os louvores e tudo mais. Aí chegou um período que eu me prendi também muito no programa Está Escrito, né?
E eu comecei a assistir esse programa também, e era assim, todos os dias eu assistindo esse programa, e teve um momento ali que eu senti o desejo de procurar a igreja, né? Ali o apelo que o pastor fez no final do programa, eu senti dentro de mim que eu precisava procurar essa igreja, né? E eu de fato procurei, né, pelo site, descobri onde ficava próximo da minha casa e fui até lá. Fui muito bem recebida, é onde eu congrego até hoje, né? Praticamente 12 anos depois aí, e eu só tenho a agradecer. Foi muito bom, para mim está sendo bom demais para mim. Conforme foi aprendendo coisas novas, algo começou a mudar dentro de Fabiana. Aos poucos, ela foi mudando a alimentação, inseriu o exercício físico e passou a se relacionar mais intimamente com Deus. No começo, o marido estranhou e até resistiu, mas o exemplo de Fabiana falava mais alto. Ele via a diferença na vida dela e, sem perceber, uma mudança também começou a acontecer dentro dele. Houve sim uma resistência, mas através dos estudos da palavra eu aprendi a ter um pouco mais de paciência, né? Orar por ele, né? Orar pelo meu filho. E aí aos poucos eu mesma, com o meu testemunho, né? Ali todos os dias, com muito amor, com muito carinho, com muita calma. Ele automaticamente, meu esposo, foi adotando, sem perceber. Ele mesmo começa a comentar assim comigo, às vezes ele fala, nossa, eu não consigo mais comer determinadas coisas, eu não consigo mais viver como eu vivia antes, porque vem naturalmente. E através do meu exemplo, ele vendo que eu estava melhorando, a minha saúde melhorou, assim, absurdamente, né? Até a minha vitalidade, sabe, assim, de acordar cedo, ter disposição para fazer as coisas, trabalhar bastante, enfim. Então isso foi chamando a atenção dele, né? E ele viu que realmente estava funcionando. E aí ele começou a adotar também para a vida dele. Depois de um tempo, ele decidiu estudar a Bíblia, né? Também. Eu já tinha me batizado. E aí ele começou a se empenhar mesmo, até que ele decidiu se batizar. Ele se batizou no dia do aniversário dele, dia 24 de setembro. Fabi, então a gente vai preparar uma salada de frutas aqui. Vamos, isso mesmo. Então, enquanto a gente vai preparando, a gente vai conversando, né? Porque uma salada de frutas, você imaginava, vamos supor, há 15 anos atrás, que um dia você estaria preparando uma salada de frutas? Não, jamais. O máximo que eu fazia era descascar uma banana, comer e chupar uma laranja. Só, mais nada. Então, de fruta para você era Só laranja isso. e banana? Só, mais nada. Morango, Nada, uva, kiwi, nada. caqui? Nada. Nada. Agora me fala então um pouquinho, como que eram seus hábitos alimentares e como que você foi mudando? Se você fez uma mudança radical, se foi aos poucos, como que foi esse processo? Bom, eu comia de tudo, né? Não tinha nenhuma restrição alimentar, eu comia vários tipos de carnes, né? Peixes, frutos do mar eu comia também. Só que assim, a mudança, ela veio com o passar do tempo, né? Não foi de uma hora para outra. Eu fui aos poucos mudando os meus hábitos alimentares e aí conforme eu ia me sentindo bem, parece que ia solidificando cada vez mais, entendeu? E aí quando eu menos esperei, eu já estava recusando alguns alimentos e optando por algo mais natural, mais saudável. Então isso começou a fazer parte da minha vida de forma natural, assim. Deus, ele fez a nossa alimentação perfeita, né? Então, assim, se nós entendermos isso e começarmos a usufruir da variedade que Deus nos dispõe, a gente nunca vai ficar doente, porque a gente vai ter todas as vitaminas, todos os componentes, né, que o nosso organismo precisa para poder viver bem. E a nossa salada de fruta ficou pronta, gente. E para um dia quente como hoje, nada melhor e mais refrescante. Fabiana arrasou. E olha, eu vou dizer para vocês, dá para ver que na casa dela tem sementes, tem frutas, tem legumes, tem verduras. A gente veio aqui e ficou olhando. Então, assim, o que ela fala é verdade mesmo, tá? Tem gente que pode duvidar, mas não duvide. Foi uma transformação completa, né, Fabi? Com certeza. E maravilhosa. Mas não foi a única transformação. Porque a Fabiana falou que todos os dias
ela também pratica exercício físico. A gente vai mostrar um pouquinho aí também dessa ciclista que é a Fabiana, é isso mesmo? É isso mesmo. A questão da atividade física, ela aconteceu, né, após o incentivo, né, que eu recebi da TV. O próprio programa mesmo já fala ali, né, a importância de se praticar. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas do ramo, né, do meio. Inclusive na nossa igreja, né, nós temos um grupo de ciclistas, né, que o pessoal gosta muito de pedalar. E aí eu comecei aos poucos a fazer academia, pedalar, fazer caminhada, corrida, e até então eu não parei mais. O ciclismo proporciona um contato direto com a natureza, né, ao ar livre, é uma atividade física onde você pode fazer tanto sozinho quanto em grupo, né, e eu prefiro em grupo. Eu sempre pedalo com uma equipe, né, um pessoal que já pedala há muitos anos, e nos proporciona desbravar vários lugares, cachoeiras, né, lugares mais remotos, e isso é muito bom porque você tem um contato direto com a natureza, né? E querendo ou não, está dentro dos 8 remédios naturais que são tão importantes para a nossa vida. Após a prática de atividade física, o ciclismo, né? Então eu comecei a sentir uma melhora muito grande, né? Sem contar a disposição para trabalhar, para poder viver uma vida mais tranquila. Então melhorou demais a minha vida. Muitas pessoas, né, não têm esse conhecimento. Elas não fazem ideia, né, do quão simples é ter uma vida saudável, uma vida tranquila. Então, com pequenas mudanças ali diariamente, ela pode ter uma vida plena, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu gostaria que o programa ficasse assim por anos e anos e anos até que Jesus volte, né? Porque muitas pessoas precisam conhecer essa mensagem da saúde, elas precisam conhecer esse novo estilo de vida, né, que é simples de ser vivido. Talvez você não se lembre de todas as mudanças que já passou ao longo da vida, seja de escola, de cidade, até mesmo de amigos. Mas eu quero te convidar a iniciar uma mudança nova hoje. E nós do Vida e Saúde queremos te ajudar nessa caminhada, a mudar o estilo de vida, para que você comece a cuidar melhor da sua mente, do seu corpo, do seu coração. E assim como estivemos juntos com a Fabiana no início da trajetória dela, nós queremos também te acompanhar na sua trajetória. E aí, que tal começar uma nova mudança hoje?